Quando a gente cultiva utilizando vaso, a gente limita o tamanho que a raiz consegue crescer. Isso aqui é um clone, tá? Um clone feito já há algum tempo, e que ele, depois de enraizar, eu coloquei ele no solo, dentro desse vasinho. Só que esse vasinho ele vai limitar o tamanho do crescimento das raízes, e o limite do crescimento da raiz vai limitar a quantidade de água que ela vai absorver, de nutriente. E como a gente já sabe, limitando a quantidade de água ou de nutriente, a gente vai limitar o crescimento da planta. Então o que a gente tem que fazer para retomar esse crescimento? A gente vai fazer um transplante e vai passar a planta para um vaso maior, com mais terra, onde a raiz possa crescer melhor. Transplante é uma coisa muito simples, o conceito dele. Você vai tirar a planta de um recipiente e vai colocar no outro maior e vai preencher ele com terra. Tem algumas dicas para facilitar esse processo. A primeira delas é fazer o transplante sempre com o material aqui seco. Então, assim, se você já tem o seu plano de rega, você rega todo dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 5 dias, depende do estágio em que a planta está, o tamanho. Você já se programa para fazer o transplante num dia em que ela vai estar seca. Porque ela seca, ela vai soltar mais fácil do vaso. Então, olha só, isso aqui é bem fácil de perceber quanto fácil que ela sai, e ó, sai inteiro, entende? Ele não quebra com facilidade. Isso é muito importante, ter essa firmeza, porque se esse torrão de terra começa a quebrar na sua mão, ele, junto com o peso dele, ele vai quebrar as raízes, que elas são muito finas e muito frágeis. Isso daí você vai causar um estresse na planta e vai também forçar com que a planta tenha que se recuperar essa raiz. Tem procedimentos de poda de raiz que são exatamente para você estimular isso, mas que não é o caso em todos os transplantes. Então, tomar o cuidado para as raízes não se quebrarem é bastante importante, tá? Então essa é uma das dicas, que esteja seco, porque fica fácil de sair. Outra coisa é, você vai fazer um transplante por um vaso um pouco maior. Por exemplo, a gente está fazendo simplesmente pouca coisa maior para apresentar o transplante, mas como ele é maior e ele é mais alto, é ideal que você crie já uma cama nele, para quando você apoiar o torrão, ele não ficar lá no fundo e a planta, você acabar tendo que enterrar a planta. Então a gente prepara, primeiro já coloca uma camada de terra, que já seja o suficiente para você cobrir, colocar a planta e ela ficar numa altura. A gente pode até usar o próprio vaso e colocar, porque aí a gente consegue olhar e ver a altura em que ela vai ficar. Aqui eu percebi que eu coloquei terra demais e que ela vai acabar ficando mais alta do que o vaso. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco mais o vão aqui no meio, só para que o meu torrão de terra que eu estou transplantando vá mais para o fundo e o topo da terra não passe o topo do vaso. Dica simples. E, ó, agora ele já encaixa bem melhor e dá até para eu cobrir um pouco essa terra aqui com terra nova, tá? Então eu vou fazer de novo o procedimento para soltar o torrão daqui do vaso. Você vê que ele, olha, ele tá tão sequinho que ele não esfarela, ele não quebra, tá soltando um pouquinho de terra, mas é normal, né? Pronto, encaixei ele aqui no buraco da terra que eu fiz para afundar. E agora eu preencho todo o resto do vaso com a terra, com o meu solo já preparado.
pressiona um pouquinho, não pressiona muito, porque também a gente não quer compactar o solo, mas é só para deixar o torrão firme. Volto com a identificação, porque a gente não pode deixar de ter a identificação para a gente não perder a relação do que tem, qual é a genética, quais são as datas. Se for fazer uma sequência de transplantes, tomar muito cuidado com a identificação. Não fazer todos de uma vez, assim, preparar todos os vasos, tirar todos e colocar todos, porque isso daí uma hora você vai estar com as identificações fora da relação, qual é a identificação com a planta. O ideal é uma a uma, faz o transplante, coloca a identificação, faz outro transplante, coloca a identificação, para não se perder. Isso é uma coisa que acontece, é comum, porque a gente quer otimizar o trabalho, e nessa de otimizar o trabalho, a gente pode acabar deixando passar despercebido um detalhe desse que confunde, e depois que você perde a identificação da planta, essa perda tem consequências que você chega lá na frente e você não sabe que planta que é. E assim a gente termina o transplante, ela já está no vaso novo, agora a raiz que está em contato com esse solo novo vai crescer, vai se espalhar pelo solo e vai começar a absorver os nutrientes dela, e para a gente estimular isso, sempre depois do transplante, a gente faz uma rega. Vou só jogar um pouco de água, porque ainda mais lembrando que o torrão estava muito seco, então essa planta está com sede. É sempre importante que a gente faça isso depois do transplante, que tenha uma rega que seja suficiente para o novo compartimento que ela está, para ela já deixar o solo já úmido e a raiz já começar a buscar o seu caminho no solo. Bom, um outro tipo de transplante é, por exemplo, quando a gente está passando um clone que já enraizou, está tirando da cloneira, ele está com as raízes soltas, ele nunca teve contato com a terra, e a gente vai colocar ele na terra pela primeira vez. O procedimento é muito similar ao procedimento de um transplante de torrão, com a diferença de que a gente vai estar com as raízes bem expostas e vai colocá-la em contato na terra pela primeira vez. Começo enchendo um pouco o meu recipiente já com terra. Dessa vez, como o que eu vou colocar aqui não é um torrão, não vem já com um monte de terra, eu já encho praticamente o resultado final e abro um espaço com o dedo que seja o suficiente para entrar a minha lã de rocha com a raiz, assim, que a raiz consiga tocar todo o solo que está aqui. A raiz precisa tocar já o solo, porque é onde ela vai viver nos próximos as próximas fases da vida dela. Então, aqui olha, eu tenho um clone que ele já está enraizado, tá? Eu vou tirar a identificação, sempre a lembrança de um de cada vez, tira a identificação e volta a identificação no fim do processo, um de cada vez, para não se perder. Então a gente tem, o clone já está bem enraizadinho, ela já tem raiz o suficiente para viver na terra, tá? Então eu vou colocar ele no centro do buraco que eu fiz e vou complementar aqui só para segurar, e por fim vou complementar com a terra. Cubro toda a lã de rocha, que é para aumentar a firmeza. Opa! Pressiono um pouquinho para aumentar a firmeza, deixar ele bem firminho. Bastante simples. Volto à identificação, terminei o processo e vou regar um pouquinho para que essa raiz já encontre água no crescimento dela. E também vou apresentar um transplante de uma planta um pouco maior
e num vaso, que não é um vaso, na verdade é um saco de muda, que tem um trabalho um pouco maior para se remover, e eu vou dar umas dicas de como se remover para você danificar menos as raízes e a planta. Tá? Então a primeira coisa, eu tiro a identificação, eu vou usar esse container aqui, que já está como um vaso, pouca coisa maior, mas é para demonstração. E a primeira coisa, vou criar a cama para ele. A altura dele, do meu solo aqui, já é praticamente a altura que ele vai ficar no final. Então, na verdade, eu vou criar uma cama bem suave, só em volta, só para segurar na hora que eu colocar o torrão, ela ficar bem apoiada. Não preciso, se ele fosse mais fundo, eu poderia fazer um pouco mais profunda a cama. Então eu abro para apoiar o torrão aqui dentro. E agora, para soltar, se você não quiser rasgar o saco e perder o saco, abaixa um pouco por fora assim. E empurra um pouco por baixo. Sempre tomando muito cuidado para não quebrar o torrão. Tá. Empurrou um pouco por baixo, de forma que você conseguiu baixar aqui o plástico, abaixa de novo um pouco aqui por cima. Novamente, solta aqui embaixo. Agora eu já tenho por onde puxar o plástico para que o torrão saia inteiro sem se danificar muito, porque com saco sempre você tem uma chance maior de danificar o torrão e de fazer uma certa sujeira. Mas olha, não está tão desmontando, mas se eu soltar ele já não está tão inteiro quanto o do vaso. Isso é uma coisa boa de se observar, até para se escolher o material que você vai utilizar no seu cultivo. Escolher o tipo de vaso, se você tem a oportunidade de escolher, ou se você vai fazer um cultivo por bastante vezes, vai cultivar muitas vezes, vai reutilizar o vaso muitas vezes, é interessante escolher um vaso que te facilite a remoção. Como foi esse vasinho pequenininho que a gente fez o transplante antes, que você vê que ele tem paredes lisas para o torrão escorregar, ele tem a boca mais larga do que o fundo para ele sair mais fácil, e no caso ele ainda tem, esse caso ele tem um fundo flexível porque ele é mais flexível, mas em outros casos ele tem um buraco tão grande que você consegue até enfiar o dedo para empurrar o torrão para sair. Então a escolha de um vaso, quando você está investindo no seu grow, é importante para pensar nesse tipo de problema que você pode enfrentar. Por exemplo, se você usa um saco plástico, ou por exemplo, se você usa um vaso de feltro e pretende fazer um transplante com vaso de feltro. E agora a gente termina preenchendo como a gente preencheu os outros clones, os outros transplantes. Então, preencheu todo o espaço que ficou entre o torrão e a parede do vaso com a terra nova. De forma que a raiz agora, que estava em contato com o plástico, tem um novo lar agora que ela pode crescer e se nutrir.
Novamente uma pressionadinha só para poder manter tudo firme. Volta a identificar, nunca esquece da identificação e rega. Rega o suficiente para que ela encontre água pelo solo novo e também no solo antigo que está seco, porque a gente deixou secar para facilitar o transplante.